de Satanás. Senhor Jesus, agora fala para o irmão, irmão, a sua luta não é contra carne e sangue. E fala para ele contra quem é. Pode falar. Fique sabendo que é contra Satanás. Comigo não, viu? Contra Satanás. Nós lutamos contra Satanás. Nós lutamos contra Satanás. Nós lutamos contra Satanás. Olha aí, estamos em uma luta diária. Essa luta não é de tempos em tempos, é uma luta diária. Amém? Se nós não sabermos contra quem estamos lutando, infelizmente nós vamos perder a batalha, irmãos. Precisamos reconhecer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas nossa luta é contra o exército de Satanás. Verdade. Não estamos aqui lutando um contra outro. Não. Ó, Senhor Jesus, mas é contra o exército de Satanás. Verdade. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ponto 2, por favor. Lúcifer caiu porque seu coração se exaltou, por causa de sua beleza, e ele se corrompeu por causa de sua sabedoria. O apóstolo Paulo nos adverte: o saber ensoberbece. O orgulho e a soberba podem nos destruir. Vamos parar aqui. Fale para o irmão aí. Fale para o irmão. Senhor Jesus, o orgulho e a soberba podem nos destruir. Senhor Jesus, você já se sentiu subestimado na igreja? Você já se sentiu subestimado na igreja? Senhor Jesus, insatisfeito por não reconhecerem seu valor? Eita! Meu Deus do céu. Ó Senhor Jesus. Aí a gente tem que falar, sabe o quê? Fale para o irmão, irmão, cuidado. Cuidado. Isso é perigoso. Senhor Jesus. Porque, irmãos, foi assim com Satanás. Ele achava que Deus precisava de sua opinião e ajuda. E eu e você somos tendenciados a isso, né? A darmos opinião, a querermos ajudar. Senhor Jesus, mas cuidado. Cuidado. Ó Senhor Jesus. Amém, Sofia? Senhor Jesus, a gente não precisa ficar tentando ajudar o Senhor, né? Sim. A nossa capacidade não equivale a nada. Só quem consegue fazer a obra do Senhor é Ele próprio. Senhor Jesus, então não precisa a gente ficar perguntando para o irmão se ele reconhece nosso valor, ou ficar querendo atenção, se orgulhar de si próprio. Não tem necessidade disso, irmãos. A gente deve realmente não tentar ajudar o Senhor na obra, né? Mas buscar a palavra para que Ele possa agir por meio de cada um de nós. Amém. Agora a gente vai para o primeiro hino, amém? O hino S50, não posso só ouvir. Oh, Senhor Jesus. Só ouvir a palavra do Senhor e na minha mente analisar. Devo, pois, voltar ao Espírito e orar, e de Deus vou ganhar revelação. Desfrutar bem melhor, traz de Deus a intenção. Só assim vou agradar seu coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortaleza.
aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. No Espírito restaurar minha vida e abandonar toda morte e velha tradição. Vou me alimentar da palavra do Senhor e trazer sua edificação. Desfrutar é bem melhor, tenho paz e comunhão, e os conflitos vou tirar do coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Só ouvir a palavra do Senhor e a minha mente analisar. Devo, pois, voltar. Devo, pois, voltar ao Espírito e orar, E de Deus vou ganhar revelação. desfrutar é bem melhor, traz de Deus a intenção, só assim vou agradar seu coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. O Espírito restaurar minha vida e abandonar toda morte e velha tradição. Vou me alimentar da palavra do Senhor e trazer sua edificação. Desfrutar é bem melhor, tenho paz e comunhão, e os conflitos vou tirar do coração. Devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim se torna em vida. Amém. Nessa parte ele fala: devo invocar o nome do Senhor para destruir fortalezas
e aniquilar sofismas que assim tentam minha mente confundir. Quero estar na sua luz, invocar Senhor Jesus, e a palavra logo em mim. Amém. Aí no ponto 3 fala assim, ó. Não tenhamos um coração endurecido como o de Satanás, que ao sermos expostos à luz do Senhor, tenhamos um coração arrependido. Cometemos erros? Sim, mas temos a luz de Deus revelada em sua palavra para nos iluminar. Olha só como é importante a gente andar na luz do Senhor, né? Quando o Senhor direciona a palavra a cada um de nós, Ele quer que andamos em vida, né? E quando a gente aceita essa palavra, essa luz, a gente automaticamente recebe vida, né? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ponto 3 de imersão. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha só. Isso aí vai falar ao seu coração, tá bom? Não tenhamos um coração endurecido como o de Satanás, que ao sermos expostos à luz do Senhor, tenhamos um coração arrependido. Senhor Jesus, cometemos erros. Cometemos? Sim. Pergunta o irmão, você comete erro? Um bocado, né? Senhor Jesus, sim, né? Mas temos a luz de Deus. Ó Senhor Jesus, fala para o irmão que falou que comete erro. Diga, irmão, você tem a luz de Deus. Ó Senhor Jesus, revelada em sua palavra, para nos iluminar. Arrependamo-nos, e então haverá oportunidade para que Deus opere em você, em mim. Amém? Arrependamo-nos, e então haverá oportunidade para que Deus opere em você. Fala para o irmão, irmão, em você. Diga, irmão, se arrependa. Obrigado. Irmão, se arrependa. Diga assim, enquanto é cedo. Ó Senhor Jesus. Aí a luz opera, irmãos. Senhor Jesus. Próximo hino. Sofia. Amém. Próximo hino. Sim. S92. Diz o quê? Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos seus. Ó Senhor Jesus. Somos feitos filhos seus. Sim. Quem é guiado pelo Espírito de Deus aqui? Amém. Diga, eu sou filho de Deus. 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 Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém. Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós, né, não recebemos o espírito de escravidão. Ó Senhor Jesus. Nós estávamos presos. Nós éramos escravos da lei do pecado. Senhor Jesus. Mas o Espírito veio e nos salvou. Ó Senhor Jesus. Pois não recebemos o espírito, irmão, de escravidão, para vivermos em pavor, inquietações. Quem é que vive assim aqui? Meu Deus do céu. Ó Senhor Jesus. Irmãos, mas recebemos o espírito de filiação. Firmados, clamamos, Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai. Ó Papai. Senhor Jesus, Abba Pai. Como é que você está essa noite? Você precisa do Pai? Senhor Jesus, chama Abba Pai, irmão. Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai. Senhor Jesus.
feitos filhos seus. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, Somos feitos filhos seus, somos feitos filhos seus. pois não recebemos o espírito de escravidão, Pra vivemos em pavor e inquietação, mas recebemos o espírito de filiação. Firmados, clamamos Abba, Pai. Firmados, clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Como filhos podemos clamar, e como filhos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, seremos também glorificados. Com Ele seremos glorificados. Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Como filhos podemos clamar, que somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos feitos filhos seus. Somos feitos filhos seus. Nós que somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos feitos filhos seus. Somos feitos filhos seus, pois não recebemos o espírito de escravidão, pra vivermos em pavor e inquietação, mas recebemos o espírito de filiação. Firmados, clamamos Abba, Pai. Firmados, clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Como filhos podemos clamar, e como filhos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, seremos também glorificados. Com Ele
seremos glorificados. Abba, Pai, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba, Pai, Abba, Pai. Como filhos podemos clamar. Amém. Ó Senhor Jesus, vamos continuar de pé, amém? Vamos continuar de pé, vamos puxar o grito de guerra da semana. Ó Senhor Jesus, amém. Restauração da criação. Restauração da criação. Restauração Da criação. Deus precisa de uma igreja fiel, fiel com a vida e natureza do céu. do céu. Deus precisa de uma igreja fiel, Fiel com a vida e natureza do céu. do céu. Santa sem defeito para ser usada, Santa sem defeito para ser usada. que por inteiro seja consagrada. Sou santificado só pela palavra. Males tem tirado e me enche lavar. Males tem tirado e me enche lavar. Leva-me pura toda vaidade. E em me inculca divina verdade. O tempo existe para Deus fazer a sua vontade, eterno querer. Cristo, terra e céu. Cristo, terra e céus, tudo em cabeça. Pelo corpo seu, sempre governar. Cristo, terra e céus, tudo em cabeça. Pelo corpo seu, sempre governar. E quando a vontade de Deus cumpre sem fim. O tempo de tic-tac, e aí? Ó, peraí, eu esqueci de avisar. Nessa parte eu vou falar, e quando a vontade de Deus cumprir sem fim. O tempo aí- tic-tac, aí que chega enfim. Amém, isso mesmo. Foi só um ensaio, vamos de novo? A primeira. Restauração da criação. Restauração da criação. Deus precisa de uma igreja fiel, Fiel com a vida e natureza do céu. do céu. Deus precisa de uma igreja fiel, Fiel com a vida e natureza do céu. do céu. Santa sem defeito para ser usada, Santa sem defeito para ser usada. e que por inteiro seja consagrada. E que por inteiro seja consagrada. Sou santificado só pela palavra. Sou santificado só pela palavra. Males tem tirado e me enche lavar. Males tem tirado e me enche lavar. O tempo existe para Deus fazer a sua vontade, eterno querer. O tempo existe para Deus fazer a sua vontade, eterno querer. Cristo, terra e céus, tudo em cabeça. Pelo corpo seu, sempre governar. Cristo, terra e céus, tudo em cabeça. Pelo corpo seu, sempre governar. E quando a vontade de Deus cumpre sem fim. O tempo tic-tac, aí que tem fim. E quando a vontade de Deus cumpre sem fim. O tempo tic-tac, aí que tem fim.
A rebelião, maligna resistência. A rebelião, maligna resistência. Tenta Satanás com tanta insistência. Tenta Satanás com tanta insistência. A espada em punhos, porém sem distração. A espada em punhos, porém sem distração. E o contra-atacamos, ganhando posição. E o contra-atacamos, ganhando posição. Enquanto mais e mais o evangelho é pregador. E quanto mais e mais o evangelho é pregador. Do céu cai Satanás, o inferno é abalador. Do céu cai Satanás, o inferno é abalador. Quem quer porventura ser grande admirador. Quem quer porventura ser grande admirador. Traz a assinatura de Satanás o diabo. Traz a assinatura de Satanás o diabo. Mas em nosso meio, mas em nosso meio, não é assim. Não, não é assim. Como Cristo servou, Como Cristo servou, somos até o fim. somos até o fim. Mas em nosso meio, Mas em nosso meio, não é assim. não, não é assim. Como Cristo servou, Como Cristo servou, somos até o fim. Somos até o fim. Somos até o fim. Somos até o fim. então serve. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Eu queria compartilhar com os irmãos um sentimento que eu ganhei desse grito de guerra, né? Muitas vezes a gente faz o grito de guerra aqui, olha o áudio, a letra, aprende, mas e o significado do grito de guerra? A gente aprendeu o que o grito de guerra quis mostrar pra gente? Então, o grito de guerra é uma ferramenta muito importante. Não só é um ritmo para alegrar a igreja, mas também tem uma palavra que resume o que o Senhor quer falar na semana, né? Aqui, o Senhor falou, os irmãos falaram assim: se quando mais e mais o evangelho é pregado, do céu cai Satanás, o inferno é abalado. Quem quer porventura ser grande e admirado, traz a assinatura de Satanás, o diabo. A gente pode olhar assim, vixe, diabo no grito de guerra, está repreendido, porque é uma palavra muito, muito forte, né? Mas, irmãos, é a realidade. Quando a gente está na igreja e quer buscar posição, quer buscar se orgulhar, a gente vai estar trazendo a assinatura do diabo, né? Sim. Para que a gente possa expressar Cristo, a gente tem que ir atrás da palavra, não é querer a atenção dos irmãos. Amém. Somos servos, né? Temos que servir o Senhor. Amém, Ó, Senhor Jesus. Nem Deus que criou tudo isso que a gente está vendo, né? Se orgulhou. Por que a gente vai se orgulhar se a gente não tem capacidade de nada? Senhor Jesus. Amém. Há uma nuvem que se move sobre a igreja, há uma voz que chama todos à peleja. Quem vai ouvir falar que vem do trono de Deus? Chegou a hora de deixar o tempo, chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar pra vencer, gerar o filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atende teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Vou obedecer sem duvidar, murmurações rejeito e tudo mais deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Quem pronto está para servir, trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar para violência, com alegria, entusiasmo e excelência. Quem vai levar seu irmão até a linha final?
Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Vou obedecer, sem duvidar, murmurações rejeito. E tudo mais, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Há uma nuvem que se move sobre a igreja, há uma voz que chama todos a pelejar. Quem vai ouvir um falar? Ninguém eu. Chegou a hora de deixar o tempo impuro. Chegou o tempo de crescer e ser maduro. Quem vai lutar pra vencer verá o filho varão. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Vou obedecer, sem duvidar, murmurações rejeito. E tudo mais, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Trazer o reino de Deus. Com Cristo já não há lugar pra indolência. Com alegria, entusiasmo e excelência. Quem vai levar seu irmão até a linha final? Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações rejeito. E tudo mais, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Eis-me aqui, não vou temer, atendo teu chamado. Vou prosseguir, sempre buscar as coisas lá do alto. Obedecer, sem duvidar, murmurações rejeito. E tudo mais, deixo pra trás, assim em Cristo cresço. Amém, amém? Senhor Jesus, agora vamos ler Oi, Franciele. Gálatas 3, 15 a 29. Amém? Leitura bíblica. Senhor Jesus. Amém? Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora,
as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não ocorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem lhe fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura cerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subjugados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desate, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, essa noite nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, Senhor, como o teu corpo, desfrutando, Senhor, da tua palavra, Senhor, fazendo parte também da tua promessa. Senhor, não tínhamos parte nessa promessa, mas o Senhor se deu por nós, o Senhor se entregou, e hoje, Senhor, fomos introduzidos, fazemos parte, Senhor, da tua herança. Ó Senhor Jesus, abençoa essa noite, abre, Senhor, o nosso coração, Senhor Jesus, livra-nos, Senhor, de todo conceito. Ó Senhor Jesus, tira de nós, Senhor, qualquer barreira que possa haver entre nós e a tua palavra. Conduz, Senhor, essa reunião. Não permita, Senhor, que nada do homem, Senhor, seja introduzido, Senhor, na tua palavra. Nada, Senhor, que é humano, Senhor, venha atrapalhar o teu propósito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. O título da mensagem da semana, irmãos, é: se somos de Cristo, somos também herdeiros segundo a promessa. Amém? Senhor Jesus, vamos falar juntos o título? Se somos de Cristo, somos também herdeiros segundo a promessa. Amém? Graças ao Senhor que somos herdeiros. Queria iniciar, né, falando aqui, desfrutando com os irmãos, um ponto da segunda-feira, do alimento diário. O terceiro parágrafo começa assim: querido leitor, nós temos tudo. Irmãos, que palavra maravilhosa. Nós temos tudo. Fala aí para o irmão do seu lado: irmão, nós temos tudo. Amém, nós temos tudo. Querido leitor, amém. Diga assim: querido irmão, nós temos tudo. Amém. Nós temos tudo, irmão. Humanamente falando, nós podemos ter muitos desejos e até mesmo acharmos, né, que temos muitas necessidades. Mas de acordo com a palavra de Deus, irmãos, nós temos tudo.
Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, nós já temos. Nós temos Cristo, né? Temos tudo. Isso é maravilhoso, irmãos, no mundo que nós vivemos, né? Nós temos uma palavra como essa. Podemos achar que falta tantas coisas, mas quando nós vamos à palavra do Senhor, logo na segunda-feira o Senhor vem falar para nós, né? Nós temos tudo. Senhor Jesus, temos a promessa de Deus. Amém? Quem tem a promessa? Amém? Temos a promessa. Amém? Diga assim, eu tenho a promessa. Diga assim, eu tenho a promessa de Deus. Então nós temos tudo. Temos a promessa de Deus, sua palavra, seu poder e o Espírito, que é o próprio Deus Todo-Poderoso. Irmãos, olha, apenas uma frase aqui, né, do alimento diário, quantas coisas nós temos. Sua palavra, seu poder e o Espírito, que é o próprio Deus Todo-Poderoso. Não nos lamentemos, nem fiquemos com a síndrome de coitadinhos. Quantas vezes nós não perdemos tempo? Na nossa vida secular é assim, em algumas áreas, né, da nossa vida, por exemplo, vida conjugal, tem situações que a gente apronta, faz outra com o cônjuge, e depois a gente quer dar uma, né, de coitadinho. Às vezes quando se encontra ali encurralado numa situação sem saída, aí apela, né, para se sentir ou tentar transparecer que somos coitadinhos. Irmãos, na vida da igreja, com relação às coisas espirituais, muitas vezes é dessa maneira. Eu estava, acho que há uns 2 meses atrás, eu tendo comunhão com Israel, e todas as vezes que eu falava com ele, né, eu mostrava assim as dificuldades. Não, porque é difícil por isso, por aquilo. Aí ele foi e falou assim, pai, o senhor tem que parar com a síndrome, né, de coitadinho. E naquele momento ali, irmãos, eu tive uma percepção diferente, que de fato, nós não podemos nos apegar a essa questão, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida, para mim é muito difícil, para Fabinho é fácil, mas para mim é complicado. Não, irmão, como falou aqui a primeira frase, nós temos tudo. Não é só Fabinho que tem tudo, não é só Geraldo, não é só Assis, todos nós temos tudo o que nós precisamos. Amém? Senhor Jesus, Deus pode fazer todas as coisas. Irmãos, olha que maravilha. Você começa a perceber que aqui é onde nós temos tudo. Porque nós, o nosso ser humano, o nosso lado caído, na verdade nós não temos nada. Não temos nenhuma capacidade. Mas nós temos tudo porque nós temos Deus. Nós temos Cristo. E Deus pode fazer todas as coisas. Basta acionar esse poder pela fé na palavra de Deus. Nós temos Cristo, e agora o que nós precisamos é acionar esse poder, mas é o poder na palavra de Deus. Aqueles que acompanham a palavra se tornam fortes. Quem aqui tem desfrutado dessa realidade? Não estou querendo falar aqui que todas as vezes nós estamos super fortes, que não temos fraquezas, como a imersão mostrou. Nós somos fracos, nós erramos. Irmãos, mas vocês conseguem desfrutar que aqueles que acompanham a palavra se tornam fortes? Não é só a realidade. Muitas vezes na quinta-feira, talvez a gente não tenha feito nem a imersão, não pegou nem do alimento diário, e à noite, mas como uma obrigação, né, nós nos reunimos para assistir a live. E às vezes a gente chega cansado, né, acabado, mas quando nós começamos a ouvir aquela palavra, nós somos ou não somos fortalecidos? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela nos fortalece. É por isso a importância de nós acompanharmos a palavra de perto. Senhor Jesus, permitindo, só voltar aqui, aqueles que acompanham a palavra se tornam fortes, permitindo que Deus faça muitos milagres entre nós. Isso acontece ao confiarmos na palavra, crendo em seu poder, não em nossa própria capacidade. Como o apóstolo Paulo nos diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Declaramos a emancipação de todas as igrejas com síndrome de coitadinha. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos ousar mais no Espírito do Deus Todo-Poderoso e confiar no poder da palavra.
Irmãos, nós precisamos confiar no poder da palavra. Deus é poderoso, mas o poder de Deus está na palavra. Sem a palavra para acionar esse poder, irmãos, a palavra, o poder de Deus, ele não vai fazer nada. Deus tem o poder, está disponível, mas nós precisamos acionar esse poder por meio da palavra. Foi mostrado para nós no alimento diário, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 3, Senhor Jesus, diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebe que no versículo 2, o Espírito de Deus já pairava por sobre as águas. De certa maneira, o Espírito ali já estava agindo, já estava presente naquela situação. Mas o versículo 3 disse assim, ó: disse Deus, ou seja, a palavra de Deus foi acionada. No momento que Deus fala, aí o Espírito passa a executar de fato a obra. Gálatas capítulo 3, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, o versículo 2 diz assim: quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, essa palavra, a palavra de Deus, ela já chegou até nós ou não? Já chegou. Uma vez que nós cremos no Senhor, uma vez que nós ouvimos essa palavra e demos atenção a essa palavra chegou até nós. E esse Espírito, né, que pairava por sobre nós, uma vez que a palavra chegou e nós cremos nessa palavra, essa palavra começou a mudar a nossa vida. Só que essa palavra, irmãos, ela precisa chegar a outras pessoas. Hoje o Senhor tem nos incomodado, né, tem nos motivado e nos empurrado a alcançar outras pessoas. Mas de que maneira eu devo alcançar as pessoas? É com o meu conhecimento que eu adquiri ao longo da vida da igreja? É com a minha sabedoria? Vocês lembram que sempre a gente compartilhava, quando nós cremos no Senhor, nós somos, né, muito ousados em falar. Mesmo sendo tímidos, né, mas o Senhor nos dá ousadia. E quantas vezes nós não pensamos, né, o irmão assim que, mais antigo, assim que sempre demonstrou mais conhecimento, sempre foi Sérgio, né, pelo menos quando eu comecei a reunir, eu creio que essa é a experiência dos irmãos que começaram a reunir no mesmo período que eu. Então, sempre que eu entrava eu falo, né, uma pregação, mas era mais uma discussão. Às vezes a gente queria levar Deus às pessoas discutindo. E eu ficava pensando, rapaz, se Sérgio estivesse aqui para discutir com essa pessoa, ele consegue, né, me vencer aqui, porque eu não tenho tanto conhecimento. Mas se Sérgio estivesse aqui, essa pessoa pode ter certeza que ela se convertia agora, né? E ela cria no Senhor e ia até reunir na igreja. Irmãos, mas sabe o que é isso? É puro orgulho do nosso coração. É pura vaidade em achar que o homem tem algum poder de convencer alguém. O que nos alcançou, o que mudou a nossa vida, e o que precisa alcançar as pessoas e mudar a vida das pessoas, é a palavra. E é dessa maneira que Deus tem nos armado, irmãos, e tem nos induzido a pregar o Evangelho. Eu até compartilhei algumas vezes, eu me sinto, sabe, quando aquele padrão antigo de pregação do Evangelho, eu me sentia, sabe, um hipócrita. Eu tinha contato com as pessoas todo dia e não falava da palavra. Aí uma vez no mês, ou cada 2 meses, a gente promovia uma saída e eu saía, chegava lá e queria mostrar para a pessoa o meu conhecimento. Sabe, irmãos, aquilo não funcionava. Só que hoje o Senhor tem nos dado uma direção. O que nós precisamos levar para as pessoas é a palavra. Às vezes não tem lógica você levar a imersão para a pessoa. Irmãos, mas é a palavra de Deus que vai transformar a vida das pessoas. Não é a minha capacidade, nem a sua capacidade,
Por que é que o Senhor tem levantado tantos adolescentes? E tantas pessoas têm sido alcançadas por meio dos adolescentes? Pela lógica humana, não seria melhor esses irmãos, né, que têm mais conhecimento? Os irmãos que conhecem mais a Bíblia, que sabem os versículos, de repente encontrar alguém ali também conhecedor para discutir e vencer. Irmãos, mas não é a capacidade humana. O que precisa chegar às pessoas é apenas a palavra. O Espírito de Deus, irmão, já está pairando. E o que vai fazer esse Espírito agir e ocorrer os milagres é a palavra alcançar as pessoas. E é essa palavra também, irmãos, alcançando a nossa vida, que faz o milagre. Eu tenho certeza, você pode até não perceber ou não estar lembrado, mas pode ter certeza, muitos milagres já aconteceram na minha e na sua vida, a partir do momento que nós estamos dando atenção à palavra profética. Às vezes a gente vem para uma reunião, né, ou vai para algum lugar, ou até mesmo, como eu já falei, senta para assistir uma live, a gente começa, irmão, sem nenhum sentimento no coração pela obra de Deus. E à medida que a palavra ela vai sendo falada, à medida que nós vamos recebendo essa palavra com fé e crendo, sabe, irmãos, quando nós nos sentamos ali em frente a uma TV para ouvir aquela palavra, pode ter certeza, nós estamos exercitando a fé. Tem várias coisas para nós fazermos. Ninguém aqui é desocupado. Ninguém aqui tem tempo sobrando para assistir live, não. Mas se nós separamos um tempo, é porque nós estamos exercitando a nossa fé na palavra. Pode ser que a princípio, né, pareça algo sem muita importância. Mas à medida que a palavra vai sendo falada, irmãos, dentro de nós vai surgindo aquele sentimento, né, de querer cooperar com a obra de Deus. E pode ter certeza, nenhum de nós nem saímos de uma reunião como entramos, e nem tampouco, né, assistimos uma live e continuamos do mesmo jeito. Quinta-feira mesmo a live foi lá em casa, né? A gente estava eu, Irani, Assis e Romo. E enquanto o irmão estava compartilhando, eu não entendi muito, né? Acho que era espanhol aquilo ali que ele estava falando. Tentando, né? Mas aquele senhorzinho que ficava na parte de cima, aquele mais idoso, eu não conseguia entender. O irmão que falava o portão ali embaixo, que for na parte de baixo, eu entendia bem. Agora ele não. E ele estava contando uma experiência, e é interessante. Pode parecer algo tão simples, irmão, mas como eu fui encorajado por aquela experiência que ele estava falando. E no mesmo momento que ele terminou, ali o compartilhar, na verdade, enquanto ele falava, eu estava sendo iluminado. Quando ele concluiu o compartilhar dele, eu disse, Senhor, eu preciso corrigir algo na minha vida que eu não tinha feito de acordo com a vontade de Deus. E eu me arrependi naquele momento, e depois fiquei pensando, irmão, se eu tivesse perdido aquela live, eu tinha perdido a oportunidade de ser mais trabalhado. Tinha perdido a oportunidade, irmãos, de crescer mais em vida. Então, não é um crescimento de uma hora para outra. Acho que foi a semana passada, eu só não lembro se foi no Alimento Diário ou na imersão, que falava que nós estamos em um processo. Acho que foi na imersão da terça-feira. Nós estamos, irmãos, em um processo. E esse processo pode levar tempo. Quem sabe o tempo é Deus. O que nós não podemos é abandonar essa câmara que Deus nos colocou e esse lugar, irmãos, para sermos aperfeiçoados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tinha anotado aqui, ó, com relação a essas pessoas, né, que são alcançadas pela palavra. A maior prova, irmãos, de que não é o convencimento do homem, não é a habilidade humana, é que nós temos visto muitos testemunhos que essas pessoas nunca tiveram esse contato com a palavra viva, e de repente são abordados por comportores, né, por irmãos que estão fazendo comportagem, e automaticamente, às vezes na mesma hora já sai com os irmãos, pregando também a palavra, já se torna um missionário fazendo comportagem. Como é, irmãos, que isso é possível, se não fizerem nenhum curso, não tem nenhuma experiência na vida da igreja? O que é que eles saem ali, o que é que eles levam quando eles são alcançados e imediatamente já saem? É a palavra. É o que precisa para alcançar as pessoas, é a palavra. Vocês percebem como não tem nada do homem, não tem nada da nossa capacidade, e se nós tentarmos usar, não dá certo. E nós, irmãos, precisamos crer e praticar essas ferramentas que têm dado certo. Sofia, né, estava falando aqui do grito de guerra, que nós precisamos valorizar, que é uma ferramenta. Acho que é no domingo, eu sei, eu não quero tomar muito tempo, só adiantar um pouco. Acho que no domingo fala que Deus tem nos dado tudo.
essas ferramentas, irmãos, elas precisam ser usadas. À medida que nós usamos as ferramentas que Deus tem nos dado, irmãos, a obra, ela avança. Agora, querer fazer a coisa da maneira antiga é você ter uma ferramenta disponível e você tentar usar o método antigo. Aí, irmãos, não avança. O grito de guerra é uma ferramenta do Senhor. Nós precisamos, irmãos, tirar esse conceito da nossa mente de que a parte da reunião importante é esse momento aqui, onde o irmão levanta aqui, né, e vem aqui falar. Isso não tem nada de importância. Um irmão que fala aqui, irmãos, não é melhor do que ninguém. Não tem nada a mais do que nenhum. Se vier aqui expressar só conhecimento, não serve de nada. Pelo contrário, atrapalha a obra de Deus. Irmãos, a reunião somos nós. O centro da reunião é a palavra. E agora eu pergunto a vocês, o grito de guerra tem a palavra ou não? A imersão é a palavra de Deus ou não? Mas vocês percebem que a nossa tradição não nos deixa desfrutar de todas as ferramentas que Deus tem nos dado. Às vezes nós julgamos o momento inicial da reunião como algo não tão importante. Não é porque não é formal que não é importante. Mesmo sem ser formal, irmãos, a reunião ela é importante do início ao fim. Sofia tinha proposto para nós, né, de cada irmão proclamar um grito de guerra. Aí Sérgio chamou Sofia ali, vou expor Sérgio aqui. E Sofia, não vamos fazer assim não, né, para os irmãos não se sentirem impressionados. De fato, irmãos, a nossa intenção não é pressionar, nem a intenção de Deus não é pressionar ninguém. Agora, porque muitas vezes nós temos essa preocupação de não querer pressionar os irmãos, porque nós não agarramos ainda essa ferramenta, dando o valor devido, irmãos, que ela tem. O normal aqui era para a gente pedir, irmãos, não vamos mais fazer grito de guerra, não, vamos ter um momento agora com a palavra. Irmãos, isso é uma ferramenta maravilhosa. Quanta verdade tem num grito de guerra. O irmão Pedro já mostrou para nós o trabalho que dá para um grito de guerra desse ser produzido. Vocês percebem, o grito de guerra é bem encaixadinho, irmãos, com a palavra. Não tem nada de vácuo, nada de espaço. É junto ali, né, atrelado um ao outro. E um coopera com o outro, um ajuda na compreensão do outro. Só que muitas vezes, por ter uma mente ainda antiga, nós achamos que precisa ter uma mensagem. O meu sentimento é o mesmo de Dadinho, sabe, irmãos? Eu acho que a gente não precisava nem ter mensagem aqui. Era para nós todos estarmos desfrutando dessa palavra, a ponto de cada um querer compartilhar. Graças ao Senhor que o Senhor tem insistido com nós. Insistido conosco, né? O Senhor tem falado, o Senhor tem insistido, irmão. Mas nós precisamos valorizar essa palavra. Sabe? Falar não pode ser privilégio de algum. Compartilhar não pode ser algo que a gente acha que é um irmão mais capaz. Não, não tem nada a ver, irmãos. Falar é para quem desfruta da palavra. Falar é quem vive a palavra. Não estou querendo dizer também que se você não está falando, você não está vivendo. Não, nós temos nossas barreiras. Nós somos tímidos, não é verdade? Muitas vezes queremos, né, mas ainda não vencemos alguns obstáculos. Mas pelo menos em nosso coração, irmãos, precisa haver esse sentimento. Veja o exemplo desses que estão sendo alcançados. É alcançado e na mesma hora já sai para fazer. Sabe o que é isso? É o poder da palavra agindo. Eu não lembro se eu compartilhei para vocês num dia que a gente foi em Natal e fomos alcançados por uma coportora. A irmã passou o kit para a gente e eu achava que eu nunca ia conseguir fazer assim comportagem como os comportores mesmo, né, nas ruas, abordando qualquer pessoa. Irmãos, na mesma hora que ela passou o kit para mim, eu fui ali energizado, né, com o sentimento de também querer praticar aquilo. Quando ela passou o kit para mim, já tinha outra pessoa aqui, nós já abordamos. Eu e a Aninha, daí passamos o kit para uma senhora. Irmãos, eu me senti tão realizado naquele momento. Me senti assim, eu estou fazendo parte da obra de Deus. E mais o sentimento, né, de que não é difícil. É difícil se eu tentar, né, pelo meu lado natural. Se eu tentar pelo meu homem caído é impossível. Porque é algo, a comportagem é algo espiritual. E todas as vezes que nós tentamos fazer algo espiritual de maneira humana, com a nossa capacidade, irmãos, aí as coisas se tornam complicadas. Senhor Jesus, Senhor Jesus. 2 Pedro, Senhor Jesus, capítulo 2,
Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 2, o versículo... Perdão, 2 Pedro capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispensação... desculpa, eu estou lendo primeira, é segunda. Capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, o apóstolo tem falado para nós, né, que nós recebemos fé igualmente preciosa. E isso, irmãos, precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós recebemos fé igualmente preciosa. Eu creio que nunca se ouviu tanto na igreja que no nosso meio, irmãos, não tem ninguém maior do que ninguém. Nenhum de nós não somos mais do que o outro. Todos nós recebemos uma fé igualmente preciosa. Só que, por outro lado, nós não podemos só atentar para essa questão, não tem ninguém maior do que eu, não tem ninguém maior do que eu. Mas é também perceber que eu não sou inferior a ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós recebemos a mesma porção de fé. E o que precisamos agora, irmãos, é o quê? É trabalhar nessa fé. Gálatas capítulo 3, que é os versículos base, né, dessa mensagem. O capítulo 3, o versículo 15, diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. O 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. E o 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Senhor Jesus, a promessa, como mostra aqui nos versículos, foi feita a Abraão e ao seu descendente, ou a sua descendência no singular. Eu creio que já ficou claro para nós, o irmão tem falado em tantas mensagens, que esse descendente, quem é? Cristo. O descendente é Cristo. Então, a promessa, ela foi feita a Abraão e ao seu descendente. Se nós olharmos, né, com os olhos humanos e pararmos nesse versículo, nós não temos parte na promessa. Então, se não temos parte, o que é que estamos fazendo aqui? Gênesis capítulo 12, só para versículos que confirma que essa promessa foi dada a Cristo. Capítulo 12, o versículo 7 diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vocês percebem que não é as suas descendências, mas a tua descendência no singular. Capítulo 17 de Gênesis, o versículo 9, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Dois versículos aqui que nós lemos, e tem mais versículos, eu não vou ler para não tomar o tempo, mas mostrando que a aliança, a promessa foi feita a Abraão e a Cristo. Agora, Gálatas novamente, naquele contexto que nós já lemos aqui no início, Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, o versículo 29, diz assim: E se sois de Cristo, irmãos, quem aqui tem convicção que é de Cristo? Amém. Diga assim: eu sou de Cristo. Eu acho que com relação a isso, nós não precisamos nem mostrar versículos, né?
mas nós temos convicção de que nós somos de Cristo. Fomos comprados pelo seu sangue, ele já nos resgatou do lago de fogo, estávamos destinados à perdição eterna. Toda a Bíblia, irmãos, mostra que nós fomos comprados por Cristo. Então, de fato, nós somos de Cristo. E se sois de Cristo, sois também, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Nós não tínhamos parte, a promessa tinha sido feita a Abraão e a Cristo, mas hoje, por ser de Cristo, uma vez que nós morremos com Cristo, também ressuscitamos. E hoje nós temos parte nessa promessa. Mas só que essa promessa ela foi feita a Cristo. Vocês lembram quantas vezes o Senhor tem mostrado para nós que a realidade de todas as coisas, quem é a realidade de todas as coisas? É Cristo. Sem Cristo, irmãos, nada tem realidade. Hebreus capítulo 1, o versículo 2 diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Os irmãos percebem porque quando nós entramos, né, nesse contexto e conseguimos entender que a promessa foi feita a Cristo, não tem lógica nós queremos servir a Deus em nós mesmos. Por melhor que seja a minha intenção, irmãos, tudo é de Cristo. Tudo foi feito por meio dele, tudo é para ele. Deus só aceita algo que venha de Cristo. Então, percebe que não vale a pena eu querer viver a vida da igreja, eu querer servir na igreja, querer fazer algo para Deus por mim mesmo. E é por isso que o Senhor tem insistido tanto em que nós possamos viver por meio de Cristo. Senhor Jesus, Hebreus capítulo 4. Senhor Jesus, capítulo 4, o versículo 1, diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então aqui mostra que nós já recebemos a promessa. Que promessa foi essa? Entrar no descanso. Ou seja, a promessa que o Senhor nos deu é de reinarmos com Cristo 1000 anos. Irmãos, quem quer reinar com Cristo? Amém. Diga assim: eu quero reinar. Amém. Versículo 2 do capítulo 4. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouvem. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Só até aí. Hoje o Senhor tem falado uma palavra para nós, irmãos, e é essa palavra que pode nos levar para o reino. Na terça-feira do alimento diário, né, nós desfrutamos da palavra profética, mostrando, não lembro em qual ponto, mas a gente até compartilhamos lá em Lucimar, que a palavra que o Senhor tem nos dado é uma palavra de direção. É uma palavra, irmãos, que pode nos fazer tomar posse dessa herança. Hoje, quando nós falamos, né, posso orar por você, ou até mesmo marcamos reunião para a casa das pessoas, as pessoas têm o costume de falar assim, né, não, sendo de Deus, eu recebo tudo. Não, se for de Deus, eu quero. Amém. Isso é bom, mas para nós, irmãos, que fazemos parte dessa promessa, e que Deus tem dispensado para nós essa palavra, nós precisamos, irmãos, ter um olhar mais apurado para a palavra de Deus que nos dá a direção. Que você imagina aí, tem irmãos, até mesmo no nosso meio, que trata a palavra profética como uma palavra qualquer. É mais uma palavra de Deus, não é mais uma palavra. O povo aqui, né, mostra no capítulo 4 de Hebreus, o problema deles é porque eles não davam atenção à palavra. Não é simplesmente a palavra ser falada. Vocês percebem que
o viver da igreja ele não pode ser mais da maneira tradicional. Não é simplesmente uma palavra que é falada aqui na frente, mas é a minha reação com relação ao que é falado. Pode colocar aqui, irmãos, o melhor pregador. Pode o irmão Pedro Dongo, né, todo sábado vir liberar a mensagem aqui em Angicos. Mas se nós não tivermos um coração de crer nessa palavra, essa palavra, irmãos, ela não vai nos levar a ser vencedores. Se nós não atentarmos de fato para a palavra que o Senhor tem falado e crer, essa é a diferença, irmãos, no ouvir da fé. Ouvir da fé é você ouvir com um objetivo. O Senhor já nos revelou que fé não é superstição. Fé é diferente de superstição. Mas ao longo da nossa vida nós ouvimos tanto fé sendo tratada como superstição, que parece que é difícil de sair da nossa mente. Sempre que fala de fé, nós associamos a superstição. A fé, fé que vou ganhar tal coisa, fé que vou conseguir tal coisa. Irmãos, fé é o que diz respeito à vontade de Deus. Ouvir da fé, a palavra da fé, é nós ouvirmos essa palavra e aplicar essa palavra em prol da vontade de Deus. Irmãos, agora eu pergunto a você, que palavra tem sido dispensada nessa terra e que tem cooperado mais com a vontade de Deus do que a palavra que o Senhor tem dispensado à igreja? Irmãos, a obra está avançando. E está avançando em passos largos. É só nós acompanharmos. É por isso que nós precisamos acompanhar de perto a palavra. Quando você ouve uma live do PAC, irmãos, você fica encorajado demais. Quando você ouve um testemunho de oferta dos irmãos que estão ofertando, o que está acontecendo, você fica encorajado demais. Quando você ouve a maneira como os jovens, adolescentes têm sido salvos, você fica encorajado. Então, essa palavra que o Senhor tem dispensado para nós, nós precisamos receber essa palavra com fé. Senhor, eu quero receber essa palavra e eu quero colocar em prática. Senhor Jesus, vou pular aqui para o versículo 11, do capítulo 4 ainda de Hebreus, diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vocês percebem aqui, tem um grupo que ouviu a palavra, colocou em prática e vai herdar essa herança, vai entrar no descanso. Por outro lado, tem um grupo que ouve a palavra, e aqui fala exemplo de desobediência. Qual é o oposto de desobediência? É obediência. Então, se o que causa o afastamento, se o que causa esqueci agora a palavra, mas se o que nos impede, na verdade, de herdarmos isso que o Senhor tem, é a desobediência, o que eu preciso fazer então para herdar essa herança? Ser obediente. Irmãos, não tem segredo. Aquele esforcemo-nos, então da nossa parte precisa haver um esforço, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então o esforço aqui não é para fazer algo para Deus. O esforço aqui não é para você querer aparecer, para querer promover tudo, promover uma grande obra exterior, mas o esforço aqui é apenas para ser obediente. Vocês percebem que o nosso conceito de fazer algo para Deus, ele tem mudado? Nós achávamos que fazer algo para Deus é fazer uma grande obra. Pode ser até que a sua intenção não fosse aparecer. Mas quando você faz uma grande obra exterior, você acaba aparecendo, é inevitável. Só que esse versículo diz que o nosso esforço tem que ser em obedecer. Irmãos, e tem coisa mais complicada do que você obedecer? É difícil. Porque às vezes, irmãos, a obediência a curto prazo, ela é algo que nos incomoda. É algo que nos tira do conforto. É algo que nós não queremos praticar. Mas à medida, irmãos, que nós nos esforçamos para ser obediente, e é obediente à palavra. Sabe, o Senhor tem falado uma palavra. Tem falado uma palavra de direção. Tem falado uma palavra que vai nos levar ao reino. Eu preciso simplesmente obedecer. Vocês percebem que a obra não é algo exterior. O exterior é uma consequência. Mas na minha experiência, essa obra precisa começar dentro de mim, com a minha obediência à palavra.
Agora imagine, como é que eu vou ser obediente à palavra se eu não ouço a palavra? Os irmãos percebem a importância de estar constantemente ouvindo a palavra? Está vendo por que é importante acordar com Deus? Está vendo por que é importante ouvir a imersão? Está vendo por que é importante ler o alimento diário? Está vendo por que é importante o grito de guerra? O grito de guerra é ou não é uma direção? Irmãos, é uma direção de Deus. Então, quanto mais eu estou próximo, vocês percebem que antes da nossa reunião, como eu falei no início, nós não valorizávamos tanto o início e focávamos mais apenas em uma mensagem. Ela pode ser mais proveitosa se eu obedecer desde o início da reunião até o fim. Então, tudo isso, irmãos, é para fazer uma obra interior. 1 minuto para 9 horas, vou só concluir aqui com esse versículo. O versículo 12 do capítulo 4 continua assim: porque a palavra de Deus é viva, amém? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha aí como não tem como nós fazermos uma obra para Deus afastado da palavra. Porque só essa palavra, irmãos, é o que pode discernir o que de fato é nosso, do nosso homem caído, e o que de fato é de Cristo. E como nós vimos, as promessas é para Cristo. Nós só herdamos essas promessas, irmãos, se nós estivermos em Cristo. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, que essa palavra ela possa nos guiar, amém? Diga assim para o irmão do seu lado: irmão, essa palavra possa guiar a sua vida. Amém, Senhor Jesus, vamos nos apegar a essa palavra, amém? Nos apegar com firmeza. Vamos agora fazer pequenos grupos e compartilhar, amém?